Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Olá, Tiago. Nuno, boa tarde. Olá. Então, Hoje é uma hoje birra minha. entregue-te a ti. É a minha birra. Opá, olha, ontem ouvi uma daquelas pequenas comunicações do Neil deGrasse Tyson, eh, que é um divulgador de Conhecimento ciência e científico. conhecimento que eu gosto de ouvir. Olha, é ciência para os diminuídos mentais, eh, que eu consigo perceber o que ele diz, a maior parte das vezes. Epá, agora, a sério, eu acho que uma parte da genialidade é conseguir explicar o Adaptar o que é conhecimento. complexo a quem não tem o mesmo grau de conhecimentos que nós temos. Eh, Pronto, isto em qualquer área de saber. Eu aproveito para dizer que eu vi uma vez num talk show explicar o que era uma honeymoon, porque isso é um fenómeno qualquer e ele explicou e as pessoas na plateia fizeram É, deslumbramento. já agora não consegui partilhar o nome do senhor, mas há uns anos assisti a uma palestra eh, feita por um astrofísico, acho eu, português, eh, de casaquinho de malha, sem gravata, sobre a teoria do Big Bang. Epá, e foi absolutamente fascinante. Uh, Conseguiu explicar conceitos bastante complexos de uma forma acessível à maior parte do público e interessante e cativante. E pronto. E esses indivíduos deviam ter uma benesse qualquer, porque no fundo conseguem tornar público algum conhecimento que é precioso, mas que é de difícil acesso, porque não são conceitos simples. Pronto. Bom, mas o Neil deGrasse Tyson falava precisamente do facto de, ehm, nas primeiras formas de numeração utilizada, não existir o conceito de zero. O conceito de zero surge algures e não surgiu. ehm, De repente houve um senhor que descobriu o zero. Não, não, não. Ahm, Vários, como direi, vários desenvolvimentos na álgebra precederam a chegada ao conceito de zero, que é um conceito abstrato. Ah, as crianças pequenas aprendem a contar, clássico contar pelos dedos, contam os objetos, os eventos concretos. Ah, mas essa coisa do zero, a inexistência de evento, a inexistência de objeto, é algo que nós, em crianças, não conseguimos minimamente conceber. Uhum. Ah, Já agora, a título de curiosidade, eu não sei replicar exatamente a experiência, nem dizer de qual a origem. Li sobre isto há uns tempos, em que um, os experimentadores utilizavam pombos para investigar algo, não me lembro o quê, e aperceberam-se que os pombos acertavam num determinado enigma mais vezes do que seria previsível. E o que era muito estranho, porque isto implicaria uma elaboração mental que não seria esperável num pombo.
Ahm, e uma das coisas que ficou mais ou menos provada é que o que eles faziam era contavam o tempo. O tempo entre aquilo era, havia que carregar numa alavanca para obter alimento, e percebeu-se que eles tinham uma capacidade de contar tempo. E conforme demorava mais tempo ou menos tempo, eles obtinham uma resposta. E era a isto que eles estavam a responder. Enfim, lembrei-me desta curiosidade, porque esta questão, nós pensamos, contar coisas, isso é óbvio, toda a gente sabe contar. Não, não é toda a gente sabe contar. A maior parte de nós aprendeu a contar. Mas contamos coisas. O problema é quando não há coisas. O que é que se faz? E em termos psíquicos, o zero é é uma entidade que, do meu ponto de vista, é muito, muito relevante, eh, que é quando nós falamos das coisas que não existiram na vida. Não estamos a falar de más coisas, boas coisas, traumáticas, gratificantes. Estamos a falar não existiu, não aconteceu e precisava de ter acontecido. Uh, Já agora uma graçola, um, um psicólogo eminente aí da nossa praça, utilizou não há muito tempo uma frase que eu acho muito interessante, que é: a terapia é o lugar de tudo e de nada. O gajo é esperto nas cabeças, tem. Hum, é, é mesmo esse sítio onde o tudo, o universal, aquilo que eu sei tudo, está tudo explicado, arranjei solução para tudo, se cruza com o eu não sei nada, eu Uhum. sou impotente, eu não sou capaz, eu não posso. Uh, esse cruzamento na terapia é tão, tão importante, porque é um cruzamento que precisa de ser ultrapassado. Uh, Muitas vezes os pacientes deprimidos afirmam que não conseguem fazer nada. Ou seja, e em português nós temos esta formulação, gramática nunca foi meu forte, não creio agora que vá passar a ser, um, que é: eu sou capaz de zero, como se esta construção tivesse algum sentido. Ser capaz de nada. Uh, é verdade que nós podemos dizer eu não sou capaz de nada, mas eu sou capaz de zero. E efetivamente o paciente deprimido, não sendo capaz de tudo, porque já percebeu que não é capaz de tudo, sente que é capaz de zero, não é capaz de nada. Hum, Isto foi assim um primeiro lançamento do, do zero, do nada, mas sobretudo onde eu quero, o que eu acho mais relevante, e acho que é, pronto, precisamos de pegar mais, é nesta questão. Eu hesito em usar a expressão o trauma do não vivido. Ou seja, hum, como é que uma pessoa que nunca foi respeitada, Uhum. a sua identidade, isto em abstrato, pode
saber o que é ser respeitado ou ser reconhecido. Não, isso para essa pessoa é estranho. Da minha experiência veio-me à mente uma. Eu, em tempos, trabalhei no sistema prisional, numa fase. A fase anterior eu não conheci, mas cheguei lá pouco depois da mudança. Num determinado estabelecimento prisional, as pessoas eram tratadas pelos números. Cada preso, no sistema prisional, chamam-se reclusos. Muito mais fino. Cada um dos presos tem um número, é um número administrativo. Ahm, pode ser na ordem das centenas. Ahm, e um determinado diretor prisional fez regra que as pessoas passariam oficialmente a ser tratadas pelo seu nome. E para alguns indivíduos, ah, há aves de prisão, pessoas que tinham a maior parte da vida passada na prisão, por um motivo ou por outro. O nosso sistema prisional tinha, não se, ainda deve ter, muito este turnover. Fica giro assim, dito em americano, fica melhor. Tem um elevado turnover. As pessoas saem, cumprem a pena de prisão, saem, passados uns tempos voltam a entrar novamente, chama-se turnover. Uh, Uhum. e, e para alguns destes indivíduos era estranho tratarem-nos pelo nome e não o tratarem por uma alcunha ou tratarem por senhor fulano ou senhor Beltrano, fosse qual fosse o nome da pessoa. Que isto para eles era estranho, nunca tinha acontecido. Muitas vezes nos meios em que viviam, em que cresceram, eram tratados por outra designação, alcunhas, fosse lá o que fosse. Quando entraram para o sistema prisional, passaram a ter um número para uma determinada prisão. Numa determinada prisão tinha um número, quando mudavam para outra prisão tinham outro número. Ah, era estranho serem tratados pelo seu próprio nome. Ah, e no processo psicoterapêutico, faz-se um ênfase na mudança que o paciente pode operar em si próprio e na forma como se insere na realidade à sua volta. Mas vamos pôr o indivíduo com 35, 40 anos que tinha dificuldade em sociabilizar, tinha dificuldade em sair de casa, tinha dificuldade em procurar emprego e responder a entrevistas, fazer tudo aquilo que as pessoas têm que fazer para arranjar emprego, para poderem ganhar o seu sustento e se autonomizarem. Só que esta pessoa nunca fez isso. Não sabe como é que isso se faz. E como não fez, e não sabe como é que se faz, não será fácil operar a mudança. Não foi autonomizado. É. É. E se a conquista de algum grau de autonomia em determinada altura da vida é razoavelmente fácil, eu gosto do exemplo. Se calhar é fácil os miúdos pequenos, pai, de 6, 7, 8 anos, trocarem um bilhetinho a dizer queres namorar comigo, e depois namoram no primeiro intervalo da manhã, depois no segundo intervalo já não são namorados. E a coisa é pacífica. E isto é no primeiro ciclo, no segundo ciclo já são namorados durante uma semana. Namorados, estamos a falar de andar de mão dada, não é? Eventualmente dar um beijinho numa bochecha. Depois, quando se termina o segundo ciclo, enfim, já começam a imaginar-se outras malandrices uns com os outros, etc. Bom, enfim,
e a coisa vai se desenvolvendo. Agora imaginemos uma pessoa a quem, por diversas circunstâncias, porque, olha, por exemplo, cresceu num meio onde não há raparigas, onde não há rapazes. Cresceu num colégio só de rapazes ou num colégio só de raparigas. Não pôde viver isso. Cresceu com grandes restrições à sua liberdade de explorar a sexualidade, de explorar a sexualidade com o outro. Uh, e chega aos 30 e tal anos e nunca namorou. Não sabe como é que se faz. Como é que isto se faz? Não vai começar a mandar bilhetinhos, nem andar de mãozinha dada. A mudança aqui vai ficar obstaculizada, dificultada por algo que não foi vivido na altura que era esperável ser vivido. Uh, Só para não, não monopolizar o tempo todo. Uh, uh, de acordo com a. Eu vou tropeçar quase certeza no termo correto, mas tu ajudas-me. Na teoria winnicottiana, Oh, ou mãe. Hum? Ai, mãe. Essa também foi boa. Hum, Suficientemente boa. Essa, o Winnicott enunciou a ideia ou o conceito de dependência absoluta e dependência relativa. Não é? Uhum. São estes os termos, não é? É. E é, E rumo à independência. Hum? E o rumo à independência. Exatamente. É engraçado que ele fala da ideia de dependência relativa. Ele nunca fala de independência. Porque, Exato. efetivamente, nós vivemos em estados de dependência barra independência relativa. Certo. E, efetivamente, no início da vida, vivemos num estado de dependência absoluta. Sem a ajuda de terceiros, morreríamos. Inevitavelmente. Incontornavelmente. Ahm, Até Rómulo e Remo tiveram ajuda da loba. Não fora a loba e provavelmente o mundo seria um sítio muito melhor para se viver, mas pronto. Ahm, Esta questão da dependência absoluta é para ser vivida no início da vida. Se nós continuamos a viver nesse registro ao longo da vida, hum, há uma série de experiências que não são possíveis viver. Hum, As, Voltando lá. as consequências da privação. Sim, sim, sobretudo, embora eu acho que se sai da dependência absoluta também pela via epistemofílica, quando se, pela curiosidade, em busca do saber, a criança pequena não tem uma necessidade para a sobrevivência de investigar o meio, mas descobre recursos pelo simples facto de investigar o meio, por curiosidade, pelo prazer de conhecer. Uh, mas isto a propósito de o que não é vivido fica a fazer-nos falta. Faltam-nos blocos para construirmos o castelo, ou passa a publicidade. Faltam-nos algumas peças do Lego e sem elas não conseguimos construir a nave.
isto foi o que me ocorreu a propósito do zero. Só voltando lá atrás, e porque eu acho que é importante sublinhar, contudo, a ideia de zero é um conceito abstrato, é um conceito que não é natural. Eh, Nós não, eu ia dizer, não somos capazes de sentir o zero, não sei. Mas o zero é uma abstração. O não vivido é uma abstração, que eu acho que é muito importante que a tenhamos presente no processo psicoterapêutico. Porque senão estamos a falar ao paciente ou estamos à espera que o paciente nos fale de algo que deveria vir de um sítio onde não está uma experiência, não está uma vivência. Ok. Num, Ah, por abstrato, em abstrato, este indivíduo ficaria louco, muito louco. Uma pessoa que fosse criada num ambiente absolutamente isolado de outros seres humanos, hum, nada ou quase nada do, da teoria psicanalítica se aplicaria a esta pessoa, porque para ela o outro não existe. Então, eu disse logo para começar, uma criança criada neste ambiente seria louca. ahm, muita coisa que eu tenho a dizer. Hum, Ah, se calhar vou começar do fim para o início. Portanto, em countdown. 5, 4, 2, 1, 0. Pronto, vou fazer esse percurso. por acaso, o Neil deGrasse Tyson falou disso, que é do conceito de números naturais, depois números negativos, que é a falta de algo, Aham. e abstratamente, ali no meio estaria o zero. Sim. Ah, esta ideia do o zero como conceito abstrato faz muito sentido e ao falar-se de conceito abstrato, há um conceito teve que ser criado para fazer frente a algo. E nós aí há uns episódios falávamos da sede de sentido que a mente tem. Portanto, a mente procura sempre uma saída pelo sentido. Nem sempre tem esta capacidade, e quando não tem essa capacidade, o indivíduo enlouquece, em termos mais radicais. Ah, falaste-me que o que não é vivido fica a fazer falta. A primeira questão que emerge aí é como é que é vivida essa ausência? Como é que é vivido esse zero? Porque eu acho que esse zero denota muito, se calhar, a ausência da experiência necessária. E não sei até que ponto concreta. Ou seja, a, Uhum, a, a mãe estar lá, o seio ter alimentado. Pronto, que eu quando digo o seio é porque ao início a mãe não é a mãe, como tu já tens dito aqui muitas vezes. Aparece este objeto parcial, o seio. O seio é tudo. É engraçado, estou numa de comentar as coisas em cascata, porque ao falarmos de dependência absoluta e dependência relativa, e nós temos aqui um afeto muito carinhoso em relação à temporalidade, e um dia temos que expandir esta ideia, é que, de facto, na dependência absoluta, e nós tivemos esse progresso em termos de conhecimento científico, a nível da temporalidade, porque o tempo era absoluto em Newton, e tornou-se relativo com Einstein. Portanto, há um progresso do absoluto para o relativo. A mesma coisa a nível da dependência. A dependência tem de ser absoluta ao início, mas tem de ser relativa depois. Portanto, acho que há aqui uma ideia muito íntima entre aquilo que nós conseguimos conceber.
Uhum. E isto está ligado muito ao que nós temos em termos mesmo de amadurecimento. Pronto, eu acho que há muito aqui a desenvolver com esta. A pensar. Ah, várias vezes me veio uma história, não sei se isto pode ser considerado uma martelada, confesso que a minha professa ignorância. ahm, é uma história muito conhecida, é a história do Tarzan. Vem-me muito à mente essa personagem. A personagem que tem uma intimidade ah, do zero humano, porque ele teve uma experiência com, acho que foi com chimpanzés, São macacos. pronto, macacos. Portanto, não houve uma ausência de experiência completa, houve um zero humano. Um Não, zero, também não. também não? Não, não. Ele foi parido já em África. Atenção, o Edgar Rice Burroughs era inglês e a África era assim um género de um país, não é? Para os ingleses. Aham. Algures em África, ele foi parido e foi criado pelos pais até ao dia em que eles são assaltados. Pá, olha, agora não tenho a certeza se os pais são mortos por um leopardo, se é pelo gorila-chefe do grupo. Não é gorila, eles não são gorilas, são uns macacos não especificados. Ok. Hum, Pronto, não houve um. Há um Não era período aquilo que em eu que ele estava a vive com dizer. o pai e com a mãe, e já é Pois. bebê com algum tamanho, quando depois os pais morrem e a Kala, ah, o aperfilha e, e cuida dele. A Kala tinha perdido um filho e Uhum. então adota-o e Tarzan é criado pela Kala. Pronto. Aí, como eu disse, e bem, a minha ignorância foi professada. Portanto, pois, eu trazia aqui muita ideia que era um indivíduo que tinha começado do zero. Mas não, não foi o caso. Pois, mas a realidade é que ele cresce com os pais, mas é logo nos primeiros. Ele ainda é bebê de berço quando os pais Pois. morrem e a Kala toma conta dele. Portanto, houve muito zero a nível humano, não é? Portanto, mas esse zero foi ocupado com uma experiência da Cala. Sim. Portanto, hum, ah, pronto, conheço a história como. Aliás, esta história é quase um mito nosso. Pelo menos dentro de mim, tenho-a como um mito. Hum, Ah, mas há um filme com aquele ator do Imortal, dos Imortais, do Highlander, que é o Christopher Lambert, com o Ian Holm, ah, que eu já ouvi há muitos, muitos anos. Pronto, e é daí que vem o meu conhecimento. No entanto, continuando, ah, por exemplo, uma freira que cresce num convento, será que cresce com uma representação de desejo ou cresce com uma representação de pecado? Portanto, aprende, consegue-se conceber aqui o que é que poderá ser um desejo? Obviamente que se põe aqui a questão se- quando é que ela entra no convento, não é? Se nascer no convento, esta ideia é mais aplicável. Ah, mas é um bom exemplo, porque muito embora a pulsão esteja lá, porque ela é biologicamente determinada e a genética dela não é alterada, ela vai ter a pulsão. A representação que lhe é devolvida dessa pulsão, bom, essa é que pode ser mais perto de saudável ou menos perto de saudável.
Pois, ah, agora também dei por mim, de repente, também a pensar que efetivamente há pacientes, numa linguagem winnicottiana, acho que se pode dizer assim, mais provido que outros. Aqueles mais expostos à privação trazem muito esta ausência de experiência que é necessária. Por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar dos casos da alexitimia, Hum, em que as pessoas não trazem um vocabulário, não trazem uma estrutura para dizerem aquilo que sentem. Portanto, e fica muito difícil para o terapeuta, perante esta dispersão, porque eu acho que isto provoca uma séria dispersão no discurso do indivíduo. São pessoas ou dizem muito pouco, ou quando dizem, tentam dizer muita coisa, mas não conseguem veicular a informação que têm dentro de si de uma forma organizada, como um código, porque lhes falta, ou lhes faltou efetivamente esta experiência de serem providenciados com uma vivência relacional, afetiva, capaz de transformar aquilo que elas tinham dentro delas em palavras, num código, em algo que eu possa expressar. Portanto, não é só uma questão de não conseguirem expressar emoções, é mesmo uma questão também de as identificarem e de uhum, separarem isto é isto, porque eu não sei até que ponto há uma mistura de muita coisa. São sim, pacientes muito desafiantes, que trazem muita dispersão e que percebe-se essa necessidade, pelo menos eu sinto assim, uma necessidade muito grande de conter a dispersão. Eu pessoalmente contenho muito essa dispersão com perguntinhas muito simples e adaptadas muito ao vocabulário imediato do paciente. E ver se é possível ir criando aqui uma espécie de cadeia de DNA verbal. uhum, A ideia é criar este DNA verbal para a pessoa depois fazer os seus processos de transcrição e a partir daí criar as suas próprias palavras. Não quero hipotecar a pessoa com as minhas palavras. Eu quero é criar a capacidade para ela verbalizar coisas, criar as suas próprias palavras. Pelo menos é assim que eu concebo estes casos. sim. Enfim, Mas isso não ocorreu no passado. pois, Precisava de ter ocorrido e não ocorreu. pois, É, é literalmente um não acontecido. Ah, pessoas que não tiveram a oportunidade, de se ouvir, de se sentir. ah, ser ouvidas e sim, de sim, lhes transmitirem o significado. sim. Ah, muitas das sensações que o bebê tem, que nós consideramos normais. Olha, não é ser brejeiro, eu acho que é verdade. Às vezes os bebés dão um peido e assustam-se com isso, porque não Uhum. sabem o que é que está a ocorrer, não Pois, é? E se calhar, se a mamã os acarinhar quando eles dão um pum, se não desatar a chorar, ou não fugir, ou não for a correr para o médico porque o bebê deu um peido, não é? O claro. bebê aprende que libertar gases é normal, é É. natural e até alivia. Ok. Ah, portanto, E até o próprio. Essa experiência bebê-mãe é muito interessante também nesse sentido, porque quantas vezes a mãe também não pode fazer este simples exercício de brincar, até brincando com a própria oralidade. Vou comer este pezinho delicioso. E através desta interação maternal, não é? Carinhosa, a criança vai adquirindo aquilo que eu acho que o Winnicott, lá está, não sei, sou expert, chamaria a isto de personalização. Tem muito a e ver com o vai, handling também, não é? olha, tu Uma utilizaste consequência, uma consequência do handling, acho que é a personalização. Portanto, sim, sim. Tu usaste o termo alexitimia, que acho que é muito importante, e se calhar porque nem todas as pessoas que nos ouvem são psis. E se calhar era bom explicar que
a alexitimia é é um termo cunhado, não sei por quem. Psicanalistas, creio eu. Não tenho a certeza. O Mas Alex. hum? O Alex. Estou a brincar. O tio do Alex. Não, que quer dizer a incapacidade de ler os afetos ou de ler, como em dislexia, a origem, a etimologia é parecida com a de dislexia. A alexitimia é a incapacidade de ler o timos, o humor, e que passa muito por a mãe na relação com o bebê ir dando um léxico, um vocabulário para as coisas que o bebê está a sentir. Ao falar disto, veio-me à cabeça uma martelada. Esta também me saiu bastante bem, veio-me à cabeça uma martelada. Um, um, que, que é precisamente no filme Clube de Combate, Ah, Fight Club. um, que em determinada altura o, o, o protagonista é o narrador. E o narrador refere-se a ele próprio, dizendo, e é muito engraçado, o filme é, diria eu, dos melhores filmes que eu já vi, pelo seu simbólico. É muito engraçado que ele no início diz: Eu sou o estômago do Jack. Um, uma cena mais adiante, eu vou atirar para o eu não vejo o filme há uns tempos, Sim, não são sim. certas pessoas que veem os filmes várias vezes por ano. E, e ele refere-se, eu sou a bilis irada do Jack. E nós, se prestarmos atenção a isso, cada vez que há esta referência aos órgãos do Jack, o Jack não é nenhuma personagem da história. Uh, cada vez mais começa por haver uma referência ao estômago, órgão simples, órgão que se enche, digere, faz lá as suas funções, e depois começam a ser atribuídas emoções aos órgãos. Não? E mais adiante, ele diz: Eu sou a fúria incontida, se não me engano, do Jack. Ou seja, ele passa do órgão, do conversar em órgãos. Ai, doutor, dói-me tanto a cabeça cada vez que penso nessas coisas. Não é? Portanto, aqui já se fala do penso nessas coisas. Às vezes só me dói a cabeça, não sei porquê. Eu já fiz exames, já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz TAC, já fui a neurologista, já fui a uma série de médicos, ninguém me diz nada, e eu tenho dores de cabeça. É o órgão. Aqui só há órgão. Não há, não há tristeza, não há raiva, não há zanga, não há frustração. Não. Só há uma dor de cabeça. Só há um órgão. E progressivamente o Jack vai falando cada vez mais das suas emoções e associando emoções ao que sente com os órgãos. Porque efetivamente no início da vida nós sentimos com os órgãos. Nós só sentimos corpo. E progressivamente alguém nos ajuda este código de perceber as emoções. Uhum. Mas esse alguém precisa de estar suficientemente próximo, nem que seja uma grande macaca, estar suficientemente próximo do Tarzan para lhe transmitir isso, mesmo sem ser por palavras. Porque se estiver distante, não há como conseguir transmitir isso à cria. E ela não vai conseguir falar ou perceber sequer, não é exprimir-se só, é sequer perceber as suas emoções, o seu sentir. Sim. Mas E isso, até é engraçado, mesmo em pacientes mais previdos, mais neuróticos, muitas vezes aparece a convicção. Sei lá, eu sou uma besta. Tá bem?
mas nós nascemos bestas. O que é que aconteceu? Pronto, mas aqui é o exercício ao contrário, que é pensar no que aconteceu, não é pensar no que não aconteceu. Exatamente. É verdade, também podem não ter acontecido coisas, mas aconteceram mais coisas do que não aconteceram. Sim. Isto não se trata de fazer também aqui um exercício quantitativo, mas eu também queria acrescentar aqui uma coisa. Nós temos uma expressão em Portugal que é és um zero à esquerda. Eu não sei se seria interessante comentar isto. Dos meus poucos conhecimentos de matemática, os zeros à esquerda não têm valor. Não tem significado, sim. Pronto. Uh, não sei se acrescenta alguma coisa, mas lembrei-me disto. No entanto, quando tu falas em zero mental, no início da tua exposição, um estado mental zero, falaste da imaterialidade. E acho que há aqui uma complexidade nisto, porque a nossa subjetividade, que é aquilo que temos de criar, que é um produto de um amadurecimento bem-sucedido, uma subjetividade saudável, não é? Pronto. Ela não provém de uma ausência de uma experiência. Portanto, esta imaterialidade, que é, no fundo, a nossa subjetividade é imaterial, o subjetivo é imaterial, é curioso pensar isto com a questão do zero mental. E há aqui uma complexidade. Obviamente que esta imaterialidade também vem de uma certa materialidade, ou seja, aquela experiência concreta da mãe é material, é de toque, é física, portanto, mas o produto é a imaterialidade, a Eu, abstração, a maior abstração, não é? eu peguei numa coisa que tu disseste que eu acho que quando tu falaste aqui em quantificar, é difícil quantificar a quantidade de experiência relacional, mas o zero não é, é onde não há quantidade. Pois, Eu posso ter, vamos pôr, o 0,001 negativo, está muito perto do zero. É uma quantidade. É uma quantidade. O zero já não é. certo, É mesmo algo de abstrato. E é essa qualquer coisa não quantificável, que é, por exemplo, a identidade, como tu disseste, que efetivamente fica ali, é algo de abstrato. Não, não é. É engraçado porque é vivível, é experienciável, mas não é materializável, não é consubstanciável. Só um saltinho aqui, quando nós lemos, ouvimos falar, lemos, confesso que não gasto tempo, não tenho. Ah, falar de a pessoa definir a sua identidade, normalmente fazendo coisas, usando objetos, adquirindo, de preferência, comprando objetos e tal, para a identidade, demonstrar, como é que se chama, personalidade. A pessoa tem muita personalidade e tal. Eu acho que, de facto, se está a falar do zero. Não é isso de certeza, meus amigos. Não é a porcaria do relógio que se usa que define ou caracteriza a pessoa. Esta, esta linguagem mercantilista
na realidade, está, está a usar o zero, está a usar o não vivido, para faturar, pronto. Sim. Eu terminaria a dizer que acho que há muito para dizer deste percurso, ahm, que começa na omnipotência e que, É favoravelmente, como dizia o outro, pá, no tudo. eh, termina na impotência. Portanto, as coisas. Existe aqui muito esta omnipotência e impotência. Tudo e nada. E na realidade são abstrações. Sim, Nós existimos entre uma coisa e a outra, exato. mas vivemos, se calhar, com o medo do nada, o medo do zero, um sonhozinho quase delirante do tudo, da omnipotência, e andamos aqui aos saltinhos de uma ponta da reta para a outra ponta da reta, já agora usando a analogia da geometria, uma reta não tem princípio nem fim. Uhum. Portanto, andamos aos saltos entre estes dois pontos da reta, sem de facto caminharmos ao longo da reta que é a nossa vida e assumirmos o nosso poder, a nossa potência. Pois, é, aquilo que eu acho que eu estaria a tentar dizer com esta questão da imaterialidade e o zero é que efetivamente há esse zero que tu falas, da abstração, do não acontecer, mas também se calhar um zero que é um equilíbrio, o equilíbrio imaterial da nossa subjetividade, Uhum. por exemplo, qualquer coisa assim. Sim, sim. Mas isto, lidar com abstrações é complicado. Sabes, eu acho que é um dos segredos do sucesso do ensino da matemática em Portugal, é não se perceber que a capacidade de pensamento abstrato só se desenvolve perto do início da puberdade, porque não há maturidade neuronal para o Uhum. fazer antes, e então tenta-se ensinar conceitos matemáticos abstratos às crianças e elas falham. Falham porque não têm o órgão com que não têm estruturas neuronais ainda capazes de o fazer. E quando começarem a tê-la, já perderam o comboio há muito tempo e testam a matemática. E vão ficar para o resto da vida a testar a matemática. E a maior parte dos portugueses sabe muito pouco de matemática, testa a matemática, foge da matemática. Pronto, e as consequências disso depois fica para outra altura, mas percebemos que o domínio de conceitos abstratos não é acessível às crianças mesmo em fases iniciais da vida. Pronto. Portanto, um dia eles vão perceber, um dia eles vão ter sequer estruturas neuronais para perceber. No início da vida não têm. Sim. Muito bem, é um tema muito complexo, mas muito interessante. Martelada, já deste uma, o Fight Club. Não queria deixar de fora o Tarzan. Foi, eu confesso, tentei ler no original o Edgar Rice Burroughs. Achei-o terrivelmente chato porque ele é muitíssimo descritivo. Conheço a história através de uma banda desenhada de muito boa qualidade da minha infância. Ainda hoje tenho
essa banda desenhada é muito, muito bonita. Como já agora, o meu pai leu o Edgar Rice Burroughs no original, e segundo ele me contou, a adaptação para a banda desenhada está razoavelmente fidedigna. Eu Uhum. lembro de coisas engraçadíssimas, porque depois aquilo era muito aquele espírito inglês de o fulano, depois a genética de Lord, porque ele era filho do Lord Clayton. Um, e quando ele depois assume, porque se consegue, através da identificação dos cadáveres dos pais, perceber que ele é o herdeiro de Greystock. Então, ele assume lá os direitos dele como senhor de uma fortuna e de umas riquezas enormes e tal, e ele vira exímio. Só uma curiosidade, o Tarzan não sabe falar inglês, porque ele ainda é bebé muito pequeno quando começa a Pois. ser tratado pelos grandes macacos, cuidado pelos grandes macacos. Mas ele aprende a ler inglês. E eu acho que aí o Edgar Rice Burroughs não estava muito longe da realidade. Ele aprende a ler inglês nos livros, pois ele não nasce lá. Ele já tinha nascido, os pais deslocavam-se com ele de um sítio para o outro. Acho que era assim. E naufragam e chegam à África. E os pais tinham livros infantis com figuras e letras. E ele aprende a ler inglês e a escrever inglês utilizando esses livros. Aprende o código nos livros, sozinho. Uhum. Portanto, tem, tem essa particularidade. Mas só mais uma curiosidade. O Edgar Rice Burroughs criou todo um léxico para o Tarzan. O nome dele, Tarzan, composto por duas partes. Tarzan é o que tem a pele branca. No meio dos macacos, ele era o único que tinha a pele branca. Pronto, uma curiosidade, mas ele tem há uma série de nomes que no texto são coerentes. Eles usam sempre esses nomes para designar os que são brancos são tar qualquer coisa. O, pronto, há uma série deles que eu ainda me lembro dos nomes, mas agora não é aqui o sítio. Mas acho que ler a obra, a minha experiência não foi boa. O Edgar Rice Burroughs é um chato a descrever, descreve tudo e mais alguma coisa. Eh, mas que é uma história muito bonita. Muito bem. Marteladas? O Clube de Combate, claro. Sobretudo, eu lembrei-me por causa deste Sim. detalhe. O Clube de Combate tem imensos detalhes. Eu não sei se um dia não merecia dedicarmos uma conversa só a ele, porque é um Ah, filme sim. é multifacetado e muito interessante, muito bem feito. Inspirou uma geração. Não só. Não foi só. Não é só interpretativo. Ele assim inspirou uma geração, né? Hum, Contra. Não é contra, mas talvez nesta perspectiva de. Talvez não, que não sei se antissistema, mas. hum. Mas eu acho que o simbólico da história vai muito para além do, Sim. do, do antissistema. Quer dizer, é, eu acho que trata sobretudo, dessa. Vou para pôr em poucas palavras a luta entre o, o ser primitivo que há dentro de nós, mais natural, mais ligado aos instintos e às pulsões,
E depois o homem certinho, o tipo bem comportado que há em todos nós, o gajo que tem a casa toda arrumadinha, que Com os móveis do IKEA. é, essa é das primeiras. Eu acho que o filme, eu tentei ler o livro, mas é uma desgraça, não lhe achei piada nenhuma, não tem nada a ver com a história do filme. Eu acho que os guionistas fizeram um texto muitíssimo melhor Sim. do que o original. Eh, e, e pronto, e de facto fizeram. Eh, aquela ideia do, da casa com os rótulos, ou seja, cada uma das coisas em casa dele ainda tinha os rótulos da origem, de onde é que foi comprado, que tipo é que era, que estilo é que era, tudo arrumadinho, tudo certinho. Eh, E o sintoma que desencadeia o próprio filme, que é a insónia. uhum. Que é a única coisa que ele se queixa. Não tem mais nada, só tem insónia. E Ah, ele consegue começar a adormecer como um bebé, como ele próprio diz. I slept like a baby. Quando consegue claro. descarregar, sim, descarregar as emoções no grupo de câncer testicular É do Eat Love. de uma particularidade que aqueles homens têm, que é o tratamento do carcinoma do Hormonal. testículo. Não, não é hormonal, é cesariano. Que é São castrados. Todos aqueles homens, por tratamento, foram castrados. E é aí que ele, pela primeira vez, chora e consegue exprimir algumas emoções e dorme pela primeira vez que nem uma criança. Então começa a ir àquelas reuniões sim. regularmente. E claro que depois aparece a impostora, A Marla no caso, Singer. ah, Desculpa, mas não é impostora. Ela mesmo lhe diz: tenho mais direito de ir às reuniões dos homens com cancro do testículo do que tu, porque que ao eu não menos tenho. tens testículos. Mas a Marla, pronto, era muito representativa daquilo que ele próprio, pronto, não funcionava se ela estivesse lá. Ela estava com o mesmo propósito que ele, fazer-se passar para sentir algo. Sabes que eu, quando vi esse filme, achei que nenhuma das personagens existe a não ser ele próprio. Eh, e olha, só para aí a quarta ou quinta vez que vi o filme, é que eu me apercebi que a Marla, no início, a primeira vez que nós vemos a Marla, ela é tudo menos feminina. Eh, ela é esquálida, olheirenta, desagradável, e ao longo do filme ela vai ficando mais feminina, mais bonita, mais atraente, e no final ela é uma mulher bonita. A Helena Bonham Carter e há de ser sempre uma mulher muito bonita. Não é? Ah, pronto. E isto é engraçado. Eu acho que aos olhos daquele homem, no início, não há mulheres bonitas, não há sequer mulheres. Quer dizer, Uhum. só progressivamente, à medida que ele vai maturando, em que os dois homens vão, vão coalescendo, e ele vai crescendo como homem, é que ele começa a ser capaz de ver a mulher. Enfim, essa foi a minha leitura Sim, desse, desse filme fantástico. sim, sim, acho que sim. E bem, eu tenho duas marteladas. Ah, primeiro exemplo é o Matrix. Portanto, temos a personagem do Thomas Anderson que vive dentro de uma simulação, como a esmagadora maioria dos seres humanos vivia dentro de uma simulação que era conhecida como
a Matrix, cujo único propósito era capturar, capitalizar, portanto, a energia produzida pela experiência da simulação, pela experiência onírica simulada, produzir energia para as máquinas. Mas achei curioso isto com o Zero, porque ele, quando sai da Matrix, é a primeira vez que ele experimenta a realidade. O que é que se passa com os meus olhos? Porque é que eles me doem? Nunca os usaste. Achei interessante nesse sentido, que é um filme que obviamente que Para, tem... até à altura em que ele sai da Matrix, ele não conhece outra realidade senão a Matrix. Sim, Portanto, é da mesma forma que o paciente, que enquanto não experimenta o que não foi vivido, não sabe sequer que ele existe. Portanto, nem sequer sente a falta dele. pois. Isso é uma das coisas que leva a personagem do Cypher dizer ignorance is bliss. Portanto, e quer voltar para a Matrix e prefere ser um objeto do sistema. Eu não quero saber que esta realidade crua e dura existe. Eu quero voltar para a simulação. Para a simulação eu estava bem. Ou seja, pronto, pô, para a posição, Passiva. digamos, bem. Sim, mas ia dizer mais materna, não é? Mais. Não, passiva. Pois, Materna não, infantil. sim. Portanto, tem Pensa por mim, que. faz por mim, age por mim, sente por mim. Sim, que não se depara com o dilema da castração, não é? Com o dilema da dificuldade que a realidade impõe no sujeito. Uhum. Enfim, lembrei-me desse exemplo. Depois, não sei se este vai encaixar muito bem, mas há um filme que é A História Interminável, de 1984, do Roland Emmerich, que é baseado no romance homónimo do Michael Ende, eh, em que somos apresentados ao Bastian, ou Sebastian, ou acho que é Bastian, Bastian. um- uma criança que vive a dura realidade de ter perdido a sua mãe, vive com um pai que trabalha, Unido, eh, triste, perdeu a companheira também. sim, e sofre de bullying, e vive muito a realidade nos livros. Passa os seus dias a ler. E então um dia, a fugir dos bullies e da ameaça, depara-se com uma livraria uh, e um livro que o livreiro o seduz para ler. Dizer, este livro não é para crianças, isto não se pode ler. Ele apresenta-se como adulto, mas eu já li muitos livros de adultos. Pois, mas este livro não é para ti. Claro que isto é de propósito, uh, porque ele leva um livro que tem, por assim dizer, capacidades mágicas, é um mundo em si próprio, e em que ele começa a ler no sótão daquela escola. É um movimento engraçado, não é? Portanto, ele próprio vai para o sótão Optam. desarrumar a casa, o que é que estará aqui escondido, e começa a entrar no romance, e aí, pronto, é a narrativa dentro da narrativa, onde somos apresentados a um mundo da fantasia, em que existe uma ameaça que é o nada. O nada ameaça destruir tudo. E depois, através das peripécias da personagem principal do livro,
que o Bastian está a ler, que é o Atreio, Uhum. que é o guerreiro escolhido pelo reino para salvar a Terra do Nada. Uh, Descobrimos, tem cenas muito peculiares em que o Bastian começa quando ele encontra aquela tartaruga no pântano. Pá, esse filme tem uma cena, para mim, que foi traumática, nunca mais a esqueci, que é de ver aquele cavalo a sucumbir, a desaparecer, que é extremamente traumático para mim. Pronto, eu vou falar dos meus traumas. Mas ele Uh, não morreu, Pois. não desapareceu. Uh, e ele, quando dá o grito de ver aquela tartaruga gigante e onda, eles ouvem o grito. Não é? Como é que é possível ouvir o A meu grito? tartaruga tinha, eu identifico muitas vezes com essa tartaruga, sabes? Tinha Uma constipação. partícula. Não era uma constipação, era alérgica à juventude. Ah, isso, é isso, era alérgica à Uma vez juventude, não é? desesperada, quando o Atreio chega ao pé, ela não consegue parar de espirrar para cima do gajo. Pois, Atira ela no ar não, quando não é espirra. É verdade, é verdade. É É alergia à alergia. juventude. Não era constipação, é verdade. A minha Eu memória acho que é atraiu. muito simbólico esta alergia ao jovem. Sim. E claro que depois, à medida que o enredo progride, conseguimos perceber que o nada vem ou é materializado pela imaginação que as crianças estão a perder no mundo real, portanto, a capacidade de imaginar, de fantasiar, e que isso está a ter repercussões no mundo da fantasia. E a solução perante depois aquela destruição quase iminente do reino é que o Bastian, na vida real, tem que dar um nome à princesa. Portanto, o novo batizo Uhum. é a salvação do reino. E dá o nome da mãe dele. Pronto, e o filme termina com o reino restaurado e ele, não se pode dizer cavalgar, mas em cima do Falcor, do dragão Dragão. mágico, E cumprimentando lá de cima o os Atreio bullies. e o seu cavalo. Ah, É não, os verdade, bullies vão parar dentro do caixote de lixo. vão, vão. Sim, mas a cumprimentar o Atreio e o seu cavalo. Portanto, o cavalo salvou-se. Isso mesmo. Mas pronto, lembrei-me deste, porque tem muito, acho que é muito, é uma obra muito icónica, apresentar o nada como uma ameaça. A banda sonora também é icónica. Sim. É de uma, Do Limal, não é? É assim que se mal, diz? Do Limal. de uma banda que se chamava Kajagoogoo, dos anos 80, muito giros. Uhum, A banda sonora do filme é muito bonita também. sim. Enfim, Encaixa perfeitamente bem na história. e no tema de hoje? Não sei. Acho que lembrei-me destes dois. Excelente ideia. Pronto. Sim, senhor, olha. Vamos tudo menos a zeros. Já vamos a dever muito dinheiro à banca. Pois, pois, Passámos para o lado de lá. o zero é uma abstração. É verdade. Muito bem, excelente ideia, excelente tema. E cá estaremos para uma próxima ocasião com um novo tema. Ok. Até lá. Até breve.